Olá, eu sou Luana Limoeiro, sou nutricionista, tá? E vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre uma área que eu sou completamente apaixonada e que eu atuo desde a minha formação profissional, que é a alimentação coletiva, né? Então, muitos alunos ficam em dúvida, sem saber como atuar, é muita coisa, o que que eu faço? E eu vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a minha prática, sobre o que que é realidade, o que que é importante, na verdade, a gente conhecer, né, quais são as particularidades de cada tipo de serviço. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês acompanhem comigo. Bom, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu fiz, que aí fica mais fácil da gente conseguir acompanhar um pouquinho esse raciocínio. Tá? Falando rapidamente da minha formação, sou nutricionista formada pela UERJ, fiz minha especialização em gestão de restaurantes, meu mestrado e doutorado em ciência e tecnologia na UFRJ, e como eu disse, eu sempre gostei de atuar em alimentação coletiva. Desde que eu entrei para o curso de nutrição, eu nunca me imaginei, na verdade, trabalhando dentro de um hospital, trabalhando com a parte clínica, com a parte de consultório. Sempre gostei muito do alimento, por entender que o alimento é a nossa ferramenta de trabalho, né? A gente tem como aliar a questão do prazer do comer, tá? Com o conhecimento na nutrição, com a promoção da saúde, e que esse também é um papel do nutricionista dentro da alimentação coletiva. Bom, então, para a gente começar, eu trago aqui para vocês a definição do que seria a alimentação coletiva. A alimentação coletiva, tá, é a área de atuação do nutricionista que abrange o atendimento alimentar e nutricional de coletividade ocasional ou definida, sadia ou enferma, em sistemas de produção por gestão própria, que é uma autogestão, ou sobre a forma de concessão. Essa é a definição que a gente tem lá na resolução número 600 do Conselho Federal, tá? De 2018, que fala um pouquinho sobre essa área. Então, assim, como que eu vou exemplificar para vocês essa fala que está aí, né? Então, a gente faz a produção de alimentos em si, garantindo a qualidade daquele alimento em todas as etapas, tá? E pode ser, quando ele fala de sistema de produção por gestão própria, uma autogestão, é o exemplo que hoje eu vivo. Hoje eu sou tenente do Exército Brasileiro, passei no concurso do oficial técnico temporário e eu sirvo dentro do Hospital Central do Exército. Então, lá, eu sou responsável pela produção de refeições, eu sou responsável técnica, tá, pela segurança, pelo programa lá de segurança alimentar que tem no Exército, então eu supervisiono toda a parte de produção de alimentação. E quem faz essa alimentação são os próprios militares, né? Então, essa produção que é servida lá, a gente oferece tanto aos nossos pacientes que estão internados, quanto aos militares que estão trabalhando ali naquela unidade. Então, nós temos os refeitórios para os militares, e as comidas servidas no leito do paciente, e para o seu acompanhante. Então, isso é um exemplo de autogestão. Quem gerencia é o próprio Exército Brasileiro, é a própria empresa. Tá? Então, se a gente for pensar em casos de empresa, é a própria empresa que é responsável pelos funcionários, é responsável pela compra dos gêneros alimentícios, é responsável por todo aquele processo produtivo. Ou a gente pode ter a concessão, que é uma gestão terceirizada. Hoje, grande parte das empresas optam por essa gestão terceirizada. Então, assim, vou pegar o exemplo das grandes multinacionais, as grandes fábricas, né? Coca-Cola, Merck, os jornais, o Globo, o Extra, Microsoft, dessas grandes empresas, hoje, ao invés de fornecerem o ticket de alimentação, tá? Elas fornecem a alimentação no local. E quem é que faz essa alimentação? É uma empresa terceirizada e especialista em alimentação. Então, muitas vezes, são empresas formadas por nutricionistas, então, o comercial é nutricionista, o gerente é nutricionista, né? Quem faz o planejamento é nutricionista, quem acompanha a produção é nutricionista. Então, são empresas que valorizam essa nutrição. Então, temos vários exemplos, a Sodexo, a GRSA, que fazem, né, esse fornecimento de refeição para uma cliente.
e que aí muitas vezes tem um contrato fixado, qual é o tipo de alimentação que tem que servir, qual é a frequência de algumas carnes. Então, quando a gente participa, muitas vezes são pregões, né, são licitações, quando participa, essa empresa de alimentação participa dessas licitações, tem lá as especificações para você poder precificar qual o valor do seu serviço. Então, você vai servir café ou chá no final da refeição, quantas proteínas são, quantos bifes a gente tem, quantos frangos, né? Quantas vezes a incidência de frango, a incidência de, que a gente chama de panelada, feijoada, dobradinha, rabada. Então, tudo isso é estabelecido lá no contrato. E com base naquele estabelecimento daquele contrato, a gente vai trabalhar de uma forma. São empresas terceirizadas. Tá? Então, essa é a grande diferença. Mas, independente se é uma autogestão, se é uma gestão terceirizada, se é um restaurante institucional, que são esses restaurantes que a gente está falando, que são para grandes pessoas, para muitas pessoas, dentro de grandes empresas, ou se é um restaurante comercial, tem a produção de refeição e tem que ter um nutricionista como responsável técnico. É claro que a atuação do profissional nutricionista, quando a gente fala, né, de uma alimentação institucional dessas grandes empresas que eu dei esses exemplos, o nutricionista acaba tendo uma função gerencial muito maior. Quando a gente trabalha em restaurante comercial, a gente trabalha muitas vezes como um consultor de qualidade. Então, a gente vai ver que um dos papéis do nutricionista dentro da alimentação coletiva é cuidar da qualidade nas diferentes etapas produtivas. E aí, como é que a gente faz para poder garantir essa qualidade, tá? Quais são as ferramentas que a gente utiliza? Então, contrata aquele nutricionista como consultor, ele vem, aplica checklist, me dá relatório de conformidade, não conformidade, treina meus funcionários, mas o nutricionista não fica o dia inteiro ali acompanhando aquela linha de produção. Ele trabalha especificamente com essas ferramentas de qualidade. Mas todos eles estão dentro desse grande grupo chamado alimentação coletiva. Bom, e aí vocês podem estar se perguntando, mas afinal, o que o nutricionista faz nessa área? O nutricionista faz de tudo. Vocês podem ter reparado um pouco na minha fala, né? Então, o nutricionista ele trabalha no planejamento de cardápio. Então, lá, se for aquelas licitações, né? Eu tenho lá a incidência de carne, eu tenho que planejar, vendo todos aqueles conceitos que a gente aprende em técnica dietética, né? De equilíbrio de cor, equilíbrio de consistência, equilíbrio de textura, tá? Então, se eu tenho uma salada de tomate, não vou ter uma fruta melancia, eu não vou ter uma carne com molho vermelho, vai ficar tudo muito vermelho. Então, a gente tentando, né, sempre colocar, tem uma fritura, eu não vou usar uma proteína, se tem uma batata frita, por exemplo, a minha proteína não vai ser uma proteína frita também, porque tudo isso está lá nesse equilíbrio nutricional quando a gente faz esse planejamento de cardápio. Então, existem algumas normas para a gente poder fazer esse planejamento de cardápio. E aí, tem um pouquinho de tudo que a gente faz. A gente faz coisa para caramba quando trabalha com alimentação coletiva. Então, educação nutricional, dimensionamento físico funcional da nossa unidade de alimentação e nutrição, a segurança dos alimentos, né? Porque quando a gente é nutricionista, a gente também tem que estar preocupado com a qualidade desses alimentos, a gestão de custos, gestão de material e a gestão de pessoas. Então, somos um profissional da área de saúde. Muita gente acha que não, acha que quando o nutricionista vai trabalhar em restaurante, né, ele vira um gestor, mas não, a gente continua sendo um profissional da área de saúde e essa é a grande diferença de ter o nutricionista à frente da gestão de um restaurante, porque o nutricionista consegue ter essa visão, tá, de saudabilidade do cardápio, da gente conseguir usar, né, aquela alimentação como uma ferramenta de educação nutricional. A gente vai falar um pouquinho desses itens a seguir, tá? Mas só para a gente conseguir ter uma ideia geral. E o que é mais importante, 1/3 dos nutricionistas formados trabalham nessa área. Tá? Mas é muito comum a gente ver nutricionista que trabalha em produção, mas trabalha porque foi um emprego que apareceu, porque normalmente essas empresas de nutrição são os que mais empregam esses nutricionistas recém-formados, que absorvem, porque eles precisam dessa mão de obra de nutricionista. Tá? Então, é muito bom quando a gente consegue se especializar, porque sim, a gente é um profissional da área de saúde, mas a gente trabalha muito com gestão. Vou pegar o meu exemplo. Como eu sempre trabalhei nessa área, desde que eu me formei, chegou um momento que eu senti falta, né,
de estudar essa parte de gestão de restaurantes. Eu fui fazer uma pós, uma especialização em gestão de restaurantes. Para vocês conseguirem entender um pouquinho a minha história, assim que eu me formei, eu fui chamada para trabalhar na empresa onde eu fui estagiária. Né? Era uma empresa terceirizada, e aí eu fui trabalhar na Casa da Moeda, né? Com essa empresa terceirizada como nutricionista de produção. Então, a gente tinha uma equipe que era a gerente da unidade, era nutricionista, tínhamos 2 nutricionistas de produção, eu que trabalhava de manhã e uma que acompanhava a produção do jantar, e uma nutricionista de planejamento, que ficava com toda a parte, né, de pedidos, controle de estoque, recebimento de mercadorias, porque lá era uma unidade muito grande. Lá a gente trabalhava com fornecimento de 1.500 refeições por dia, né, grandes refeições, mais o lanche, mais o de jejum. Então, assim, era um serviço bem complexo. Tinha uma equipe de 80 funcionários em todos os turnos, e a gente tem que gerenciar tudo isso, né? É um grande desafio. Então, foi um aprendizado muito grande. Só que, num dado momento, a empresa perdeu a licitação, e eu fui transferida para a Ambev, que era outra grande unidade de produção de refeição. A Ambev, a gente tinha um pouquinho mais de produção, né? Eram em torno de 1.600 a 1.700 almoços, em torno de 1.800 jantares, dava mais de 3.000 refeições ao dia, e o cardápio era um cardápio um pouquinho mais diferenciado, que era um cardápio mais popular, né? Então, era um cardápio que tinha um custo mais baixo, então a gente tinha que usar proteínas de custo mais baixo, mas tudo isso fica com o aprendizado. A gente tinha uma equipe que tinha uma rotatividade muito grande, e aí você trabalhar essa questão de gestão de pessoas, de você ter que cativar esse funcionário para trabalhar com você. E aí, em um dado momento, eu cheguei à gerência, né? Como eu sempre gostei, então acaba que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente acaba se destacando naquilo que faz. Recebi a proposta da empresa de gerenciar uma unidade menor, uma unidade que servia em torno de 200 refeições por dia, mas era só eu de nutricionista. Então, eu era gerente, eu era nutricionista de produção, eu era nutricionista de planejamento, e eu que gerenciava aquela unidade. E em um dado momento, essa empresa abriu falência. E nessa empresa onde eu era gerente, eu recebi a proposta de continuar trabalhando com eles, né, mas com fornecimento da minha própria empresa. E aí foi quando eu aceitei o desafio de abrir uma empresa e que eu senti falta desse estudo da gestão, né, porque acaba que no curso de nutrição a gente não consegue se aprofundar nessas questões gerenciais, marketing, contabilidade, que é de suma importância quando a gente tem a nossa própria empresa. E aí eu fiquei, né, alguns anos com a minha própria empresa de alimentação, aprendi muito, porque acaba que você realmente aprende tudo. Foi muito importante essa pós que eu fiz, porque eu tive professores excelentes nessa pós. Então, essa é uma dica que eu dou. Quem gosta da área, né, faça uma pós em gestão de restaurantes, porque realmente é o diferencial de você conseguir entender o processo global como um todo, o processo gerencial, e acaba que no curso de nutrição, às vezes 1, 2 disciplinas só de administração de serviços de alimentação, a gente não consegue se aprofundar, né, nesses assuntos, nesses aspectos, e chegou um momento que aí eu fui para a área de docência, e hoje eu voltei novamente para a área de produção, juntamente com a área de docência. Então, como eu disse, eu gosto dessa questão gerencial e aprendi muito com a experiência dos lugares que eu passei, né? De produção de grandes refeições, a gente entendeu o diferencial de cada unidade, isso é muito importante, né? Cada unidade de alimentação e nutrição tem uma forma diferente de você gerir. O seu cliente é diferente, as exigências do seu cliente é diferente. Então, às vezes, né, quando a gente está na faculdade, o aluno espera muito aquela receita de bolo. Vou fazer isso, o resultado vai ser isso, e não é. Né? Eu até brinco muito em sala de aula, eu falo que a gente trabalhar a unidade de alimentação e nutrição é a gente administrar problema, porque a gente tem a nossa rotina de trabalho, de pedido de gêneros, de controle de qualidade, de aferir as temperaturas, de atualizar os POPs, né? De conferir estoque, porém, cada dia é um problema diferente que a gente tem que gerenciar, seja um gás que acabou, né? Seja um piso que está quebrado, um funcionário que se machuca, um funcionário que faltou, né? E a gente, às vezes, tem que tomar decisões muito rápidas, né? Ter esse pensamento rápido e crítico para solucionar, porque por mais que a gente tenha problemas dentro da nossa cozinha, dentro da nossa produção, a gente nunca pode deixar transparecer isso para o nosso cliente. Para o nosso cliente, nosso serviço lá fora tem que estar sempre perfeito.
e sim a responsabilidade é minha como nutricionista, porque eu sou a gerente, né? Então, administrar tudo isso, né, às vezes dá muito trabalho, mas para quem gosta é muito gratificante, assim como em outras áreas, né? Um dia de trabalho de clínica, eu acompanho muito hoje lá no hospital, né? É um dia diferente do outro, que depende do paciente, depende da lotação do hospital, depende do tipo de patologia, depende dos recursos que você tem, né? Então, toda a área de atuação do nutricionista tem as suas particularidades, mas a produção tem essa característica que cada dia, apesar de você ter uma rotina, cada dia é diferente do outro. E a gente tem que estar pronto para isso, né? Acaba que a gente, nessa questão de gestão de pessoas, eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, porque nós somos líderes, né? Nós somos a referência da nossa equipe. Eles têm que construir esse elo de referência da nossa equipe, porque um precisa do trabalho do outro. Quando a gente trabalha em produção de refeições, as pessoas conseguem ver tudo muito setorizado. É meu estoque, é minha área de pré-preparo, é a minha cozinha, é o meu setor de distribuição, né? É minha copeira que faz minha sobremesa, é o meu saladeiro que vai fazer minha salada, mas a gente não consegue pensar que todo mundo depende do serviço de todo mundo, né? O cozinheiro vai precisar de um SG para poder manter a cozinha limpa, vai precisar que o estoquista libere a quantidade certa dos alimentos, que o pessoal do pré-preparo faça o corte correto que está se pedindo, né? E é uma cadeia que todo mundo precisa atuar junto nessa cadeia. Então, me aprofundando um pouquinho em cada um desses tópicos, planejamento de cardápio, que a gente já falou, né, que é uma ferramenta importante e que muitas vezes a gente fica preso naquele contrato, principalmente quando a gente trabalha com empresa terceirizada, a gente planeja um cardápio de acordo com as exigências daquela contratação e que, propositadamente eu coloquei aqui educação nutricional perto do planejamento de cardápio. Por quê? Essa educação nutricional pode ser feita através de um bom planejamento de cardápio. Então, pensa na seguinte situação: eu sou responsável por um restaurante que fornece refeição para os funcionários de uma indústria, onde eles fazem grande parte das refeições do dia ali. Então, eles vão tomar o café da manhã quando eles chegam para trabalhar, eles almoçam e eles lancham de tarde. Então, das 5 refeições que ele vai fazer no dia, 4, 3 ele faz no meu restaurante. Então, se eu só fornecer alimento calórico, né? Se eu só fornecer gordura, fritura, que, gente, é o que eles mais gostam de comer, tá? Adoro uma batata frita, adoro um frango à milanesa, adoro uma farofa. Mas qual é o meu papel? Se lembra que eu falei lá que a gente não pode esquecer que a gente é um educador nutricional? O nutricionista dentro de um restaurante, ele é um profissional da área de saúde, né? Então, o que ele tem que fazer? Equilibrar os nutrientes ali naquela preparação, né? Ter uma área específica, na Casa da Moeda a gente tinha, né, para dieta. Então, a gente tinha uma nutricionista da Casa da Moeda que fazia atendimento daqueles funcionários. Então, quem tinha diabetes, hipertensão, qualquer patologia, com o encaminhamento do nutricionista, ele tinha lá o balcão da dieta, que era um arroz integral, era só carne grelhada, só legumes assados ou cozidos, o pão era integral no de jejum. Então, a gente consegue fazer essa conscientização de educação nutricional, de não desperdiçar comida, né? Muitas vezes, nesses restaurantes, serve-se à vontade de arroz, feijão, sopa, salada, e só proteína e sobremesas que são porcionadas. Alguns lugares, a guarnição, né? E aí, o desperdício é muito grande, o resto ingesta é muito grande. Então, olha a importância de trabalhar essa educação. Coloca no prato só o que você quiser comer. Se você tiver fome, você pode levantar e servir de novo. E a gente mudar essa cultura alimentar de que o prato tem que estar cheio. Independente da quantidade que eu coloque, eu não vou estar pagando nada, é a empresa que paga, né? Então, é importante fazer campanhas, né? Fazer livretos, folhetos, folders, cartazes, mas a gente está trabalhando sempre sobre as melhores escolhas alimentares para aqueles clientes. É claro que quando a gente trabalha com uma mão de obra que é mais braçal, né, mais peãozada, que a gente chama, que eles têm um gasto energético enorme, não tem problema nenhum de comer arroz, feijão, farofa. Né? O problema é deixar de comer salada para só comer farofa. Então, é esse tipo de consciência que a gente tem que ter quando a gente trabalha em produção de refeição. Bom,
Dimensionamento físico funcional é outra coisa também aqui. Os alunos falam assim, pô, mas eu tenho que entender de arquitetura. Na verdade, a gente não precisa entender de arquitetura, mas a gente precisa entender desse dimensionamento físico para poder ter uma funcionalidade, um fluxo de produção. Né? Não adianta eu ter um espaço amplo onde eu tenho contaminação cruzada, onde meu fluxo de produção não é linear. Né? Então, o ideal é que o alimento sujo, cru, nunca cruze com alimento limpo. Então, eu tenho que ter um fluxo de forma que ele vai chegar, vai para o estoque, vai para o pré-preparo, vai para a cozinha e sirva, sem ter contato de novo com aquele alimento sujo. Que se eu não puder ter a divisão física das diferentes áreas, que eu tenha horários de produção. Tá? Então não tem uma área específica para fazer sobremesa? Eu só vou fazer a minha sobremesa depois que eu terminar meu pré-preparo. Né? Porque o pré-preparo, normalmente, é descascar os legumes, tudo mais, o legume está sujo. Né? A minha sobremesa já está cozida, só estou porcionando. Então, a gente precisa entender um pouquinho desse fluxo para poder fazer esses ajustes. Se não for possível, sugerir e fazer mudanças físicas, mas que a gente torne aquele espaço funcional. Aqui entra muito também a questão da ergonomia. Né? Qual é a altura da bancada para o funcionário não ficar muito tempo curvado, não ficar com muita dor, né, na coluna, porque é um trabalho físico exaustivo, muito tempo em pé, às vezes com luminosidade ruim. Então, todo esse dimensionamento físico funcional fala sobre isso, sobre calor, sobre ruído, sobre separação de áreas, sobre fluxo de produção, sobre ergonomia. E sim, a responsabilidade do nutricionista, como gerente daquela unidade, né, conseguir responder e tornar o ambiente o mais agradável possível para o funcionário trabalhar. Até porque, assim, se a gente for parar para pensar, é o barulho da coifa que fica ligado o dia todo, e que faz barulho, não tem jeito, né? É barulho de panela, é o chão molhado, é peso, panela grande, e é em pé, e às vezes a gente não tem equipamentos que sejam adequados de carrinho de transporte, e aí carregam panela na mão, e tudo isso, tá, vai impactar na qualidade do meu funcionário. Né? E o meu funcionário, se lesionar, se machucar, fica afastado, e aquilo é custo para mim, custo para a empresa, custo para mim, porque eu vou ficar com o funcionário a menos e vou sobrecarregar o restante da minha equipe, né? E um custo para a empresa que vai estar com o funcionário afastado das suas atividades. Então, quando a gente consegue fazer esse dimensionamento físico funcional, né, de forma correta, eu melhoro muito a qualidade de trabalho para os meus colaboradores. Bom, essa é uma outra questão também que eu vou falar agora, de gestão de custos. Né? Apesar de, nas grandes empresas, a nutricionista não ficar responsável diretamente pelo fechamento contábil da unidade, né? A gente sempre é cobrada em relação ao custo. Né? Então, se eu tenho lá um contrato onde eu não posso servir, né, muita proteína, a minha proteína é porcionada, eu falo de proteína porque a proteína é o mais caro do prato, né? Eu tenho que ter como é que fala? Esse controle, né? E aí, controlar estoque, controlar o porcionamento, controlar a produção, não ter um estoque muito alto, porque estoque é dinheiro da empresa parado ali, então o controle de estoque. Quando a gente fala de gestão de custos, é isso. A gente não interfere diretamente no valor da refeição, porque isso muitas vezes já é fechado contratualmente, mas tem que gerenciar. Podem reparar, eu vou falar um pouquinho de restaurante comercial. Né? Já repararam que self-service são sempre muitas saladas, mas todas elas em pequenas quantidades, justamente para não jogar fora. Eu trabalho com uma reposição maior, mas a gente tem lá o tempo de exposição que aquele alimento pode ficar de forma segura. E aí, para não precisar pegar aquilo e jogar uma comida fora, eu vou trabalhando com pequenas quantidades em termos de rotatividade. Essa é uma forma de eu gerenciar os meus custos. Bom, gestão de materiais. A gestão de materiais ela tem muito a ver com o estoque propriamente dito, né? Então, a gente tem, e não só estoque, apesar de citar de alimentos e bebidas, de descartáveis, de material de limpeza, né? É realmente a gente gerenciar todo esse material que está sob a nossa responsabilidade, que a gente precisa daquele material para um bom funcionamento. Então, a gente tem os utensílios, né? Temos os equipamentos, tudo isso entra nessa gestão de materiais.
quantos fornos eu preciso ter para poder atender minha demanda, quantas panelas, qual o volume de panela. Então, eu vou gerenciar todo esse material que vai dar o subsídio para a gente conseguir fazer uma boa produção. Gestão de pessoas, que a gente já falou um pouquinho, né? Eu gosto muito de trabalhar em equipe, porque eu acho que quando a gente faz um trabalho pesado em conjunto, não fica pesado para ninguém. Então, a gestão de pessoas ela é uma área muito importante. Como eu já falei, é um local onde o trabalho é exaustivo, o salário é baixo, e o meu funcionário ele acorda cedo e pega a condução cheia para poder chegar na unidade às 6 da manhã e trabalha em pé das 6 da manhã até as 2 da tarde. É um trabalho fisicamente cansativo. Então, e ele não é muito bem remunerado, recebe um salário mínimo para aquela função, trabalha 6 dias por semana. Então, eu, como líder, eu preciso incentivar ele a motivar ele a fazer, né? Lavar a mão, não desperdiçar e trabalhar de forma correta. E não adianta, eu aprendi, né, com a primeira nutricionista, que ela era gerente lá da Casa da Moeda, e que ela falou, a grande verdade, e foi um ensinamento que eu levei para a vida, né, quando ela falou assim para mim, a grande verdade é que eles não precisam da gente para fazer o serviço deles, mas a gente precisa deles para entregar o nosso serviço. E é verdade, né? Então, esse é o diferencial. Esse é você motivá-los a fazer, porque vai ser bom para todo mundo. E você precisa daquele trabalho, daquele resultado, para conseguir entregar o que seu cliente quer, né? O que seu chefe está querendo de você. Então, a gestão de pessoas, hoje, ela tem um olhar diferenciado aí da gente conseguir entender esse lado humano, né, do funcionário para conseguir trazer ele mais para você. E nesse aspecto entra muito a figura do líder, né? O líder é aquele camarada que vai conseguir motivar a tua equipe a fazer o que precisa ser feito. E o nutricionista é responsável por essa gestão de pessoas. E aí eu deixei por último, mas não é o menos importante, a gente falar um pouquinho da segurança dos alimentos. Então, quando a gente trabalha com produção de refeição, né, tem um monte de ferramentas de qualidade, né, um monte de POPs obrigatórios, manual de boas práticas, legislações que a gente tem que seguir, que vai garantir a produção segura daquele alimento, né? Então, além de toda essa parte gerencial, né, toda essa parte de administração em si, de educação nutricional, de planejamento de cardápio, eu tenho que garantir que todas as etapas da produção de alimento serão feitas de forma a garantir a inocuidade daquele alimento. Isso é, o meu cliente ele vai poder comer aquele alimento e aquele alimento vai ser seguro para ele. Né? Ele não vai estar contaminado, eu não vou ter surtos alimentares. Quando eu trabalho com produção em grande escala, não é uma, duas pessoas que têm uma infecção, né, intestinal, a gente tem 100, 500 pessoas passando mal. Então, olha a importância da conscientização do meu funcionário, de lavagem periódica das mãos, a lavagem correta dos utensílios que serão usados para condicionar aqueles alimentos, higienização de bancada, né, higiene pessoal, a minha limpeza da caixa d'água, né, o POP de pragas urbanas, que é de tempo em tempo a gente dedetizar e a gente ter tudo isso certificado, comprovando que a gente faz, a retirada de amostras do que a gente produz e guardar aquelas amostras por 72 horas. Então, são várias. O treinamento dos funcionários a cada 6 meses em relação a isso, e tudo documentado, tudo guardado, para a gente conseguir se resguardar. Então, quando a gente fala de segurança dos alimentos, falar desde a recepção daquela matéria-prima, passando por toda a minha produção até chegar na minha distribuição. Né? Porque lá fora, quando o alimento está exposto, é evitar falar em cima do alimento. Né? Às vezes a bancada tem aquela proteção de vidro, né, contra gotículas, né? Não deixar exposto por mais de 4 horas, deixar lá alimento quente por acima de 65 graus, alimento frio na bancada de salada abaixo de 10 graus, saladas e sobremesas. E tudo isso, ter planilhas, ter aferição diária, controlar, registrar. Então, sim, é muita coisa, né, para o nutricionista fazer na produção de refeição, mas quando você tem uma rotina ao longo do dia, você consegue fazer.
Os estagiários ajudam muito nessas questões, né? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estagiário, primeiro por causa desse meu lado de professora, de gostar de ensinar, e eu acho que, eu não sei se é porque o meu primeiro emprego foi no local que eu fui estagiária, né? A empresa que eu fui estagiária, eu aprendi muito com a nutricionista que foi, né? Que ela foi até gerente, ela que me chamou, virou gerente lá da Casa da Moeda, e ela que me chamou para trabalhar com ela. Eu aprendi muito com ela, né? E eu sempre incentivo os alunos na questão do estágio. Façam um estágio, né? Mas não façam, ai meu Deus, eu tenho que ir porque é obrigatório, porque a faculdade pede. Não, tenta ver aquilo como uma oportunidade de você ver realmente, porque na faculdade a gente vê muitas teorias, né? No estágio a gente consegue ver a aplicação daquela teoria na prática, o que realmente eu, como nutricionista, consigo usar e consigo fazer com aquele conhecimento que eu tenho para poder gerenciar tudo isso que eu falei. Olha quantos aspectos, quantos detalhes, e às vezes os alunos me perguntam, pô, cara, mas você sabe tudo de cabeça. Eu falo assim, é experiência, eu tenho 20 anos de formada, quase, né? E aí, nesse tempo de formado, nessas experiências, foi aquilo que eu falei lá no início. Cada cliente é diferente, cada demanda é diferente, cada equipe é diferente, né? Mas no final, quando você consegue ter essa visão de tudo que a gente consegue fazer como nutricionista e como gestora, a gente consegue, né, administrar tudo. Bom, eu agradeço você estar aqui assistindo até o final. Espero que eu consiga ter passado um pouquinho dessa minha experiência, da atuação prática mesmo do nutricionista. Como eu venho falando, não é uma área de atuação fácil, né? É aquela que você vai usar cabelo preso, vai usar touca, não vai usar brinco, não vai poder usar o esmalte, unha curta, né? Mas que é muito bom você ver que através dos alimentos você consegue levar prazer, você consegue levar saúde, né? Você consegue exercer a sua atuação profissional ali, né? Dentro de uma área que você gosta, com tudo isso que falam que é para fazer, mas quando a gente gosta do que a gente faz, realmente fica muito mais fácil, tá? Obrigada, boa sorte. Até mais.